Sejam muito bem-vindas ao primeiro programa Caldo com a Dai. Essa vai ser uma temporada de lives, onde eu vou estar trazendo para vocês alguns estudos, algumas dicas, algumas aulas mesmo. Cada aula vai ter um tema diferente, né? E hoje a aula de hoje vai falar de sobrancelhas ruivas, né? Então, esse programa ele vai acontecer sempre na parte da manhã, né? Ele vai ser às 8h30 e aí a gente vai estar trabalhando assuntos para você conseguir se sentir mais segura para realizar o procedimento de fio a fio ou shadow na sua cliente, tá bom? Então hoje eu trouxe esse tema assim de sobrancelhas ruivas. Por quê? Porque eu percebo que é um tabu entre muitos profissionais hoje, né? A hora que chega uma cliente pra você que é ruiva, às vezes você fica um pouco na dúvida, sabe? Em como fazer o procedimento, sabe? Em qual cor utilizar. E às vezes cometem alguns erros, né? Quais erros que eu percebo mais, tá? Que vocês não conseguem, analisar, como que vai ser esse procedimento. Você simplesmente olha na cliente, vê o cabelo ruivo, e é uma coisa que na verdade elas pedem também, né? Elas falam pra você assim, ela fala assim, pra gente, porque eu ainda recebo clientes ruivas e eu tenho que explicar os pós, os contra pra ela, tudo isso antes de fazer o procedimento. E assim, qual que é a dúvida delas, né? Se vai ficar assim a cor da micropigmentação igual é a cor do cabelo dela, certo? E a gente sabe que é muito lindo isso, né? Porque quem é ruiva e tem uma sobrancelha que é vermelha também, sabe? Ou mais puxado pro tom alaranjado, sabe? Realmente é muito bonito. Só que quando se fala em micropigmentação, tem uns pós e contras aí que eles devem ser observados, deve ser seguido, deve ser respeitado antes de fazer o procedimento. Por quê? Tem muitas pessoas que tem, na verdade, 3 tipos de ruivas, né? Tem a ruiva que ela é ruiva mesmo, por natureza, né? Então ela já nasceu ali com o cabelo dela laranjado, ou mais puxado pro acobreado, sabe? Aquela tom de vermelho mesmo, né? Então ela faz o pelo dela, não só do cabelo, sabe? Do corpo todo dela, inclusive a sobrancelha, sabe? Ela tem uma tonalidade igual do cabelo. Então esse é um tipo de cliente que pode aparecer aí pra você atender, certo? Só que essa cliente, você vai ter que seguir, né? De uma forma, né? Tem outra cliente também, ela tem o hábito de pintar o cabelo, sabe? Pinta o cabelo, então ela nasceu com o cabelo castanho, tá? Ou de outra cor, sabe? Ou um loiro, não sei. E ela pinta esse cabelo, tá? E a sobrancelha dela, sabe? É castanho também, certo? E às vezes, sabe? Elas chegam pra gente e quer fazer a sobrancelha da cor que tá o cabelo dela ali naquele momento, certo? Então esse é um tipo de cliente, tá? Tem um outro tipo também, são 3, tá? São 3 possíveis ruivas, tá? A outra ruiva, ela já pinta o cabelo dela antes, ela sempre pintou e sempre vai pintar, entendeu? Então virou ali, sabe, uma identidade dela já, entendeu? Ela, são poucas as chances de, essa cliente, ela
mudar de gosto, entendeu? Já usou isso uma vida inteira, sabe? Eu tenho clientes assim, tá bom? E então, sabe, elas pintam o cabelo e sempre pintou, tá bom? Então, recapitulando, tá? Vai ter sempre a ruiva que, assim, sabe, ela é original mesmo. Tem aquela que ela pinta o cabelo, às vezes ela tá loira, às vezes tá morena, sabe? Às vezes tá loira, tá com o cabelo preto, azulado, às vezes tá castanho, entendeu? Ela faz aquele regaço, né? E tem a outra que ela sempre foi ruiva, ela se identifica, isso já virou dela, entendeu? Esse é o ser da pessoa, né? Sempre foi ruiva, tá bom? Sempre foi ruiva não, sempre pintou o cabelo, tá? Então a primeira coisa que você precisa identificar é isso, entendeu? Assim, sabe, o padrão de comportamento dela, tá? Se for uma cliente que, assim, sabe, ela é ruiva natural, tal, ela tem o cabelinho, sabe, um cabelo claro, tal, ela tem uma sobrancelha clara, sabe, aí você vai seguir de uma forma, né? Tem que seguir, assim, sabe, o padrão da cor da sobrancelha dela, certo? Mas como que eu faço isso se essa cliente, ela já tem um cabelo ruivo e ela pinta o pelo da sobrancelha, tá? Então, a primeira coisa é fazer o quê? Você vai ter que identificar qual que é o padrão dela, né? Se ela pinta o cabelo às vezes, sabe, isso é muito comum, entendeu? Inclusive isso, sabe, existe até um estudo, né? Porque assim, sabe, a gente que é mulher, sabe, a gente tem muito disso, né? De sentir essa vontade mesmo de ficar mudando, sabe? Eu mesma já tive meu cabelo loiro várias vezes, entendeu? De querer usar mega hair no cabelo, né? Querer usar, assim, sabe, uma cor mais escura, uma cor mais clara. Eu já fiz mecha, eu já pintei até de vermelho meu cabelo, né? Então você pensa comigo, sabe, a micropigmentação, sabe, é um procedimento que ele vai ficar algum tempo ali na pele, depois ele vai degradar pra cor que você usar, certo? Então, assim, sabe, isso acaba que se torna um problema se você não analisa os pós e o contra, assim, antes de fazer esse procedimento, sem aliar isso com a sua cliente, certo? Porque assim, as clientes, elas não têm esse conhecimento, sabe? Então cabe a gente explicar isso pra elas, sabe? Antes de fazer o procedimento, tá? Se for uma sobrancelha que, assim, sabe, ela tem um espelhinho escuro, igual essa aqui da foto que eu mandei, deixa eu colocar aqui atrás. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem. Ver se fica mais nítido, ó, tá vendo? Aqui, essa mocinha aqui, ela tem o cabelo ruivo, ó. Vou virar mais pra cá, ó, olha lá, tá vendo? E o pelo da sobrancelha dela é escuro, ó lá, ó. Tá vendo? Tá? Aqui, gente, eu já atendi isso, tá? Ela chegar, falar assim, ó, eu quero uma sobrancelha igual tá a cor do meu cabelo. Só que isso não acontece só pra ruivas, tá? Isso acontece pra todo tipo de cliente, tá? Isso acontece, inclusive, todos os dias aqui, porque as clientes não tem esse conhecimento, entendeu? Então é você que tem que falar isso pra ela. Normalmente, tipo assim, as loiras, né? Assim, as clientes que tem um outro tom que é assim, sabe, é mais adaptável ali, elas tendem a aceitar isso melhor, entendeu? Quando você fala assim pra elas assim, não, olha, eu tenho que fazer uma micropigmentação em você, mas ela tem que ser de acordo com a cor do seu pelo natural, entendeu? Quando você fala isso pra elas, sabe, elas entendem. Só que as ruivas não, entendeu? Elas já vêm ali com, assim, sabe, um histórico, entendeu? Elas têm o hábito de, assim, sabe, elas passam a sombra na sobrancelha, elas compram, né, sombra pra ruivas, né?
compra também aquelas pomadinhas, sabe? Igual tem da Anastácia. Que é uma pomadinha linda, inclusive, que eu usei muito quando eu fazia maquiagem, né? Quando eu comecei lá há 10 anos atrás, sabe? Eu tinha uma paletinha dela, sabe? Então eu, assim, sabe? Eu não lembro a cor o nome da cor, mas tem uma cor lá que ela é específica para ruivas. Quando passa na sobrancelha, coisa mais linda do mundo, né? Só que pra micropigmentação é diferente, né? Você tem que agir de outra forma ali, certo? Então, se for uma cliente assim, ela quer fazer uma henna, ela quer fazer tonalização, sabe? Aí é uma coisa, né? Tem henna pra ruivas também. Quando vem ruivas pra mim, sabe? Eu prefiro indicar tonalização, porque pega, assim, melhor que a henna, inclusive, né? Só que, assim, sabe? Então, tem alguns casos que só a tonalização, isso não é o suficiente pra elas, né? Assim, porque, assim, sabe? A tonalização, a gente tinge os pelinhos, né? E, às vezes, essa cliente, assim, ela já vem com as falhas, entendeu? Então, ela não quer mais pintar os pelos só, ela quer preencher as falhas, certo? Então, daí que elas querem fazer a micro. Só que essa cliente, ela não tem a consciência que não tem como a gente usar um tom vermelho, sabe? Ou laranja na sobrancelha dela, sabe? Inclusive, eu já tive um problema assim antigamente. Quando eu comecei lá atrás, sabe? Eu fiz uma sobrancelha assim. Ficou linda no dia, tal. Linda, maravilhosa. E quando deu um ano, essa cliente, ela voltou pra mim. Com aquele fundo puxadinho pro laranja, entendeu? E os pelos preto. Ficou horrível a sobrancelha, entendeu? Por quê? Porque ela parou de pintar, certo? Então, daí que entra, assim, sabe? A gente saber analisar antes, entendeu? Assim, sabe? O perfil dessa cliente. E, por incrível que pareça, tipo assim, elas não são sinceras, elas não vão falar. Isso não por mal delas também, sabe? Elas naquele momento ali, às vezes, sabe, elas estão vivendo um momento que elas querem ficar em ruiva e elas não se vê mais de assim, sabe, outra forma. E daí elas batem o pé que pode fazer, e daí você faz porque você tem um problema, porque daí dificilmente as que tem um pelo escuro como esse aqui, ó, né? Dificilmente elas fazem isso. Então, se você faz uma micropigmentação ali, assim, sabe, usando um tom, né? Então, assim, sabe, o que eu sugiro fazer, certo? Então, eu converso antes com a cliente, tá? Falo pra ela assim, ó, é assim, assim, assado, sabe? O seu pelo é castanho, né? Inclusive, até peguei um caso de, assim, sabe, de uma cliente, sabe, ela foi bem espertinha, inclusive, sabe, ela tinha procurado já outra profissional, a profissional eu acho que não quis fazer nela, assim, sabe, o ruivo mesmo, e aí ela veio pra mim com a sobrancelha pintada. E assim, sabe, eu já bati o olho e falei, nossa, que linda, né, tal, isso aí você que pinta mesmo? Porque naquela época eu não fazia assim, sabe, não pedia foto pra cliente antes, tal, sabe? E ela chegou, sabe, com o cabelo todo ruivo, lindo, maravilhoso, e a sobrancelha pintadinha, certo? Aí eu fui perguntar pra ela. E ela falou assim, isso aqui é natural mesmo, sabe? Então, a pele dela, assim, sabe, era bem clarinha, sabe? Então parecia uma ruiva mesmo
E eu fui fazer ali, sabe, ela veio com a sobrancelha limpinha já. Designer pra fazer, acho que não tinha quase nada pra fazer nela. Só que tinha um bulbo capilar que tava quase crescendo, né? E daí você consegue ver, né? E aí tinha, sabe, um pelinho ali que tava nascendo, sabe? Ali eu peguei ela. Eu falei pra ela assim, a sobrancelha você pinta, né? Daí ela já olhou assim assustada, sabe? Ali eu já peguei na hora, né? Falei assim, eu pinto, entendeu? Ela falou pra mim, porque daí assim, ela teve que falar. E aí eu expliquei pra ela que, ó, isso aqui eu não posso fazer, assim, a micropigmentação desse tom, entendeu? Porque se eu fizer, aí tem a consequência e tal, sabe? Eu expliquei pra ela que, assim, sabe, o vermelho ele vai degradar e vai virar um laranja, vai ficar fica uma cor estranha depois e vai que depois, assim, sabe, alguns anos ou amanhã, sabe, ou depois você decide que não quer mais pintar o cabelo, você quer deixar, sabe, a cor natural, sua sobrancelha, e daí? Ela falou assim, não, mas eu vou pintar pra sempre, eu sempre pinto a sobrancelha e tal. Aí eu falei assim, ó, então, mas você tem certeza disso, sabe? Aí eu o que eu faço agora, sabe? Eu preencho uma fichinha, sabe? Eu tenho uma ficha aqui de consentimento, entendeu? Que essa ficha, assim, eu uso em alguns casos, né, específicos, sabe? É mais nesses casos assim mesmo, sabe? De cliente loira e ruiva que pode ser que me dê depois algum tipo de problema, né? E aí, sabe, naquela fichinha lá, sabe, eu coloco, sabe, o caso dela, eu coloco daí no caso a minha sugestão, sabe, o que eu sugiro e coloco em observação, sabe, o que ela quer e coloco também, sabe, que eu expliquei para cliente já, sabe, os pós, os contras e as consequências disso, sabe, aí ela pega e assina, entendeu? Aí, o que eu faço nesse caso também, sabe, eu não vou colocar, assim, sabe, um vermelho, assim, sabe, um puro na sobrancelha dela, sabe, ou um laranjado, por quê? Assim, sabe, o laranja mesmo, sabe, ele puro, fica bonito, fica lindo, gente, mas daí, sabe, isso torna um problema depois, vai por mim, entendeu? Às vezes compensa você pegar essa cliente, sabe, e não atender, né, tipo assim, sabe, eu já fiz isso, inclusive, eu já deixei de atender cliente por causa disso, entendeu? Umas 3 clientes eu já deixei de fazer, né? O que eu sugiro pra elas? Ó, você faz uma tintura na sobrancelha, sabe? Ou aceita eu fazer assim os fios ou a shadow, não sei, né? Que eu escolhi para aquela cliente. E aí ela faz a micropigmentação, sabe? Igualzinho, assim, sabe? Um proceder, sabe? De uma sobrancelha aqui normal, né? Assim, sabe, a escolha da cor de acordo com o pelo dela mesmo, sabe, o pelo natural, né? E aí, sabe, ela continua fazendo, assim, as tinturas, né? E aí que, assim, sabe, a gente pega elas ali, entendeu? Porque na cabeça delas, tipo assim, de algumas clientes, sabe, algumas ainda pensam assim, sabe, pra gente que, assim, que tá na área, que é profissional ali na área, sabe, a gente já sabe que a micropigmentação em si, ela vai tingir a pele da cliente, só, né? Só que isso, às vezes, sabe, algumas clientes, sabe, elas não têm essa clareza, né? Então a gente tem que explicar isso pra elas. Então algumas elas pensam que quando você fizer nela a micropigmentação, sabe, o pelinho vai ser tingido também, entendeu? E tanto que aqui, sabe, eu vendo muito finalização, né, assim, antes de fazer
micropigmentação, eu percebo que, assim, sabe, ela tem pelinhos brancos, porque é muito comum aparecer. E aí eu faço antes de fazer a micro, entendeu? Por que isso? Já aconteceu inúmeros problemas de, assim, sabe, eu fazer a micropigmentação antes, lá atrás, aí eu terminar, sabe, ela ter os pelinhos brancos, ela fala assim, ai, mas não tá falhada? Entendeu? É assim, sabe, o contraste que dá, sabe? Da micropigmentação e os pelinhos brancos, né? E aí, sabe, você explica pra cliente antes isso, antes. Depois que você fez, sabe, aí já não vale mais, entendeu? Assim, sabe, a cliente, às vezes, ela tende a desconfiar, né? Ela fica com aquela dúvida mesmo, se não foi um erro seu, ela não fica feliz, na verdade, né? Isso torna, assim, sabe, um problema mesmo depois pra você. E aí, o que eu fiz daí? Nesses casos, oferece antes para cliente tonalização, certo? Então, se for uma ruiva, tá? Você fala assim pra ela assim, ó, eu vou fazer em você uma tonalização, então eu faço a micropigmentação assim, mas desde que você continue assim, né? Pintando sempre ela, entendeu? Daí assina também lá o terminho, certo? Só que isso não acontece com todas, entendeu? Aí que tá o problema. Pra pegar assim a cliente, você falar assim pra ela assim, não, eu vou fazer uma tonalização em você, e aí você nesses casos assim que eu tô querendo te explicar é o seguinte, você faz uma micropigmentação nela da cor do pelo dela mesmo, tá? E daí você fala pra ela assim, não, você não pinta sempre, né? Se você tá pintando sempre, então isso não vai ser um problema, entendeu? Porque a hora que você faz a tintura, sabe, ela atinge um pouquinho da pele também, entendeu? Então, daí você faz uma rena, sabe, ali da cor pra atingir a pele da cliente. A tonalização, sabe, ela sai um pouco antes, né? Ela sai do pelo antes, né? Ela dura ali uma semana no máximo, sabe? Ao mesmo tempo que dura uma rena. Porque a rena, sabe, ela é muito relativa, né? Assim, sabe, em alguns casos ela vai durar uma semana, às vezes 10, às vezes 15, sabe? Algumas clientes, sabe, que tem a pele, sabe, um pouco mais sequinha, sabe? Elas cuidam mais, ela dura até 15 dias. E a tonalização, ela já dura mais, né? Ela já vai durar um mês a sobrancelha. Concorda comigo se, assim, sabe, essa cliente, sabe, ela topar de fazer isso, sabe? Ela já não pinta a sobrancelha mesmo, né? Se for verdade isso mesmo dela, tipo assim, sabe, ela já pinta essa sobrancelha todos os meses, certo? Mas não com rena, né? Com tonalização. Você pode fazer sim a micropigmentação nela, dar o terminho pra ela, entendeu? E aí você tem que explicar pra ela também o que vai ser feito. Se vai ser usado assim, sabe, uma cor do tom do cor natural do pelo dela mesmo, entendeu? Ou da cor do cabelo dela. Mas independente do que for ser feito, eu sugiro que a gente coloque no consentimento sempre, sempre, sempre. Principalmente nesses casos. Então, se ficou alguma dúvida, depois vocês podem me mandar ali
no direct, tá bom? Eu vou estar ali aberto para receber, para responder vocês. E também todos os dias agora a gente vai estar fazendo esse programa, tá bom? E cada dia vai ser um tema diferente, com o intuito de ajudar vocês a ficar mais segura ali, pra estar atendendo as clientes ou de shadow ou de fio a fio, tá bom? Beijo, boa sexta-feira pra vocês. Deixa eu fechar aqui, vamos lá.